Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar as formas de relevo. Eu sou a professora Maria Goretti. Então, nós temos aqui o slide identificando as principais formas de relevo, as montanhas, as planícies, os planaltos, as depressões, e veremos mais detalhado a seguir. Aqui nós temos as montanhas, são um tipo de relevo caracterizado pela altitude, né? A altitude, que é do nível do oceano, que é 0, até seu ponto mais elevado, nós temos a altitude. E nós temos aqui a pedra riscada, que tem uma altitude de 1.425 metros e a sua localização é em Minas Gerais. Então, elas são caracterizadas por ser jovens, são bem elevadas por isso. As mais antigas, os relevos mais antigos, eles são desgastados pela erosão e vão se tornando com menor altitude, né? Esse desgaste vai soltando os sedimentos que vão ser levados às regiões mais baixas ou às planícies. Aqui nós temos as planícies, que são áreas de deposição dos sedimentos daquelas áreas elevadas, e o Brasil é um país que tem muitas planícies, e as planícies elas podem ser planícies litorâneas, que estão próximas ao litoral, né, ao mar, ao oceano, e as planícies interiores, como é o caso da planície amazônica. E essa foto aqui, ela retrata a planície amazônica, que é uma planície interior. E nós temos as áreas de deserto, né? Geralmente elas são planícies e planaltos também. E aqui nós vamos trabalhar a questão dos planaltos, que são regiões elevadas, né? Nesse caso aqui é uma foto do Monte Roraima, que fica no norte do nosso país, na região norte, na região amazônica. E esse Monte Roraima, ele aparece nesse filme aqui, do Up, né? Aventuras, Altas Aventuras. Então, nós vemos esse relevo sendo representado naquele filme. E aqui, o Planalto, nós vemos que o Planalto é classificado por ser elevado e a sua parte de cima ser plana. Então, planal, um plano, mais a altitude elevada. E o seu cume é nivelado, geralmente pela erosão, né? Eólica, água das chuvas, que vão carregando os sedimentos para ser depositados nas regiões mais baixas. Aqui nós temos as depressões, né? Aqui nós temos a depressão sertaneja, que fica no interior da região nordeste, depressão sertaneja do São Francisco, que é um importante rio da região do Brasil, né? É um rio que nasce em terras brasileiras e também deságua em terras brasileiras. E as depressões, elas são caracterizadas de duas formas. A depressão absoluta é a depressão que está abaixo do nível do oceano, do nível do mar. O nível do mar tem 0 grau de altitude, tudo que está abaixo do nível do mar, altitude negativa, tudo que está acima do nível do mar, altitude positiva. Então, a gente vê aqui a depressão absoluta, que o seu nível está inferior ao nível do mar. Já aqui nós temos a depressão relativa, que ela é baixa, ela é uma altitude baixa, mas só em relação às terras que estão ao seu redor, as terras vizinhas. Então, aqui nós temos a planície representada, o planalto representado, que nós já vimos anteriormente, a depressão absoluta, abaixo do nível do mar. Nós temos aqui a montanha, representada também, a depressão relativa, que é inferior à altitude mais baixa do que as regiões que estão próximas.
Então, as depressões são regiões geográficas mais baixas do que a área em sua volta, sendo classificada como relativas, como nós estamos vendo aqui, um pouco acima do nível do mar, e as depressões absolutas, que estão abaixo do nível do mar. Aqui nós temos as curvas de nível, que é a altura ou altitude do terreno, e cada curva de nível aqui é como se fosse um colarzinho que envolve as regiões que têm a mesma altitude. Aqui nós vemos a altitude maior dessa elevação é 160. E nós estamos vendo que ela é calculada aqui, nesse caso, a cada 20 metros, mas pode ser 10, pode ser 50, pode ser 100, né? E quanto, aqui nós começamos por 20. 20, a primeira curva de nível, está ligando todo o terreno que tem essa altitude. O 40 vai circular toda essa região aqui que tem essa mesma altura, 40 metros. Aqui nós temos 60, 80, 100, 100, 120, 140 e 160. Aqui nós vemos o perfil. E aqui nós estamos vendo como se a gente tivesse tirado uma foto de cima. Esse primeiro círculozinho aqui representa a maior elevação, o ponto mais alto, o ponto culminante. E assim vai sendo representado. Quanto mais próximo tiver a linha, isso, uma curva da outra, isso quer dizer que o terreno ele é mais íngreme, ele é mais acidentado. Quanto mais distante estiver uma linha da outra, isso quer dizer que o relevo é suave, né? A altura em relação ao outro lugar não é tão grande assim. Aqui nós temos o mesmo lugar sendo representado, né? Aqui o perfil e aqui de cima, como se a gente estivesse sobrevoando, essa cor mais escura aqui representa a altitude maior, ponto mais elevado desse morro, e aqui nós temos que cada curva de nível é chamado, cada curva aqui nós vamos chamar de hipisométrico, né? Cada curva vai representar isso. Uma curva de nível refere-se à curva em altimétrica ou linha isoípsa, ligam pontos de mesma altitude, então a mesma elevação, mesma altura, mesma altitude. Essa é a mais eficiente maneira de representar as irregularidades da superfície terrestre ou relevo. São as curvas de nível. Aqui nós temos o aproveitamento do relevo, né? Como o homem tem ocupado o relevo, construindo as suas cidades, como nós vemos aqui, e também na utilização da produção, né? Criação de animais, agricultura. E aqui nós temos uma planície sendo ocupada no rio Mekong, que fica na China, é o plantio de arroz em regiões úmidas, então pode ser aproveitada dessa forma. Aqui nós temos a agricultura de várzea em terrenos alagadiços, e aqui nós temos os terraços. Essa região aqui dos terraços, a gente vê que ela é um pouco mais íngreme, né? Então foi aproveitado essas curvas aqui, o terraceamento, né? É altitude diferente, a gente está vendo que não é a mesma altitude, então foram construídos terraços para aproveitar melhor esse terreno, até porque quando a água da chuva cai aqui, se não tiver esse terraceamento aqui, vamos comparar assim como degraus, iria lavar essa área toda aqui, carregar os sedimentos, as sementes, e o terraceamento ele vai servindo para segurar um pouco a água, né? A água que vai caindo da chuva. Então, uma técnica para praticar agricultura em regiões elevadas. Aqui nós temos a cidade, como eu já falei anteriormente, o homem aproveita para construir as suas cidades e geralmente essas cidades, os seres humanos preferem construir e morar próximas às regiões que têm água, né? Água em abundância.
Não que ele não construa em regiões elevadas, existem cidades construídas em regiões elevadas, mas tendo a região mais de planície, mais baixa, geralmente as cidades são construídas nessas áreas. Quero agradecer a participação de vocês nessa aula, espero que vocês tenham entendido.